Boa tarde. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil. Entre 2018 e 2019, a estimativa é de mais de 165 mil novos casos no país. Ninguém está livre de desenvolver a doença, que independe da cor da pele. O protetor solar é a única forma de prevenção? Quais são os sinais do câncer de pele, os tratamentos? Em que casos existe a possibilidade de cura? Para responder essas e outras questões sobre câncer de pele, eu converso hoje com a médica dermatologista, a doutora Vitória Rego, chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário da UFBA. Boa tarde, doutora Vitória. Obrigada, viu, pela sua participação. Boa tarde, obrigada a você pelo convite. Vamos começar falando por que um número tão assustador, né? A estimativa é de mais de 160 mil novos casos até o final do ano que vem. Por que tem crescido tanto os casos de câncer de pele no país? O câncer de pele é o câncer mais prevalente, realmente. Você vê, esse número realmente assusta. A área de exposição, a pele é o maior órgão que nós temos, então imagine que a gente tem bastante área para ter lesão que pode ser um câncer de pele. Essa quantidade de câncer de pele é o câncer de pele que a gente chama não melanoma. E o que a gente acredita realmente tem sido mais diagnosticado, a população está envelhecendo mais, a perspectiva de vida hoje é muito mais avançada. Então as doenças relacionadas a uma faixa etária maior também são mais frequentes e são mais diagnosticadas. E as pessoas com essa quantidade de informação, com as campanhas de câncer de pele, com a gente chamando a atenção da dificuldade que pode ser tratar se você não diagnosticar precocemente, porque o diagnóstico precoce faz com que você cure, e o diagnóstico tardio de alguns cânceres de pele pode matar, leva, eu acho que talvez esse número assustador. Pois é, hoje é o primeiro dia do mês de dezembro, o início da campanha Dezembro Laranja, que é a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, justamente para prevenir o câncer de pele, né? Então, por que a gente percebe que mesmo com toda essa informação, com a campanha, as pessoas, de alguma forma, estão mais informadas em relação ao perigo da exposição excessiva ao sol? Por que será que as pessoas ainda negligenciam sobre esse problema? Hoje a Sociedade Brasileira de Dermatologia lança a campanha Dezembro Laranja, que é uma campanha que se estende todo o verão, e é o 5º ano da campanha já com essa logo Dezembro Laranja, mas são 30 anos de campanha, 20 anos de campanha, com mais de 500 mil pacientes atendidos. Então, eu acho que a informação tem chegado bastante. Eu acho que as pessoas ainda minimizam. A gente mora numa cidade bastante ensolarada. O jovem, o sol é acumulativo para o câncer de pele, mas pode ser uma queimadura solar que você teve na infância. Pensa que eu acho que a idade adulta e velhice está muito longe até eu ter um câncer de pele. Então, com todas essas informações, eu acho que a gente ainda tem um pouco de as pessoas não darem tanta importância. Porém, por outro lado, a gente vê que existe uma preocupação hoje maior com as crianças. Então, você já vê as crianças estão mais protegidas, as camisas de manga comprida, overline. Então, acho que já existe hoje uma conscientização maior da população em relação ao câncer de pele, graças às campanhas de câncer de pele. Sem dúvida. Agora, há também uma ideia errada de achar que as pessoas que têm a pele do tom mais escuro, mais morena, não está suscetível a uma doença como essa. E o câncer de pele não escolhe tom de pele, né? Não, o câncer de pele não escolhe. Idade é muito mais frequente no paciente a partir de 50 anos por conta da exposição solar prolongada durante toda a vida. A gente fala que você prepara a sua pele para outras coisas em relação ao envelhecimento também, com o sol que a gente toma até 20 anos de idade. Então, as crianças e os adolescentes precisam ser bem esclarecidos. O câncer de pele não escolhe sexo, hoje era mais frequente na mulher, hoje a gente já está com a frequência maior nos homens, talvez porque as mulheres têm procurado se cuidam mais, usam filtro solar como maquiagem muitas vezes. E não escolhe raça. Então, é como você falou, nós moramos numa cidade mais miscigenada do Brasil, mas temos essa solaridade. Então, as pessoas pensam, eu tenho uma pele negra, logicamente a melanina é o melhor filtro solar que existe, porque ele está muito mais protegido, mas tem lábio, tem ponta do nariz, tem ponta da orelha. Sola do pé, tem palma da mão, exatamente, e sola do pé. Então, o melanoma, que é o tumor de pele, o câncer de pele mais agressivo, é o que a gente mais se preocupa quando a gente faz uma campanha de câncer de pele, é diagnosticar precocemente o câncer de pele, principalmente o melanoma, que mesmo hoje, com todo o arsenal terapêutico para câncer, e graças a Deus o melanoma foi beneficiado com alguma coisa em relação a isso, então a gente hoje tem expectativa em alguns pacientes de vida maior, às vezes muito maior, mas ele dá em áreas como sola do pé, por exemplo, então plantar.
E esses pacientes mais susceptíveis ao melanoma plantar são os mais pacientes de pele negra. Então, às vezes, é uma manchinha preta que ele acha que é normal da pele dele, que ele tem a vida inteira, ele não vai nem ao dermatologista por isso. Então, a gente está sempre chamando a atenção. Nós, dermatologistas, examinamos o paciente do fio do cabelo à ponta do pé, literalmente. Porque, às vezes, você descobre um melanoma que o paciente não se queixou. Então, até numa área coberta, porque, às vezes, se tem essa ideia errada também de achar que esse sinal só vai aparecer numa área que tem exposição ao sol. Sem dúvida. O câncer de pele mais frequente é o não melanoma, que é o basocelular, que a gente fala assim, é aquele assim, vamos dizer, é um câncer de pele, mas menos nocivo. O basocelular, o maior fator de risco é a exposição solar. Depois do basocelular vem o escamo celular, que é o segundo mais frequente. Esse pode aparecer numa queimadura, numa área de radioterapia, que o paciente pode ter feito para um outro tipo de câncer, numa cicatriz de uma cirurgia que ele pode ter feito há muito tempo, e também na área de exposição. E o melanoma, que o maior fator hoje a gente sabe que é a genética. Paciente que tem muitos sinais ou que tem uma genética de história familiar, ele pode ter um melanoma em uma área completamente escondida, que o paciente, na vulva, por exemplo. Isso é interessante então, falar, é importante porque a ideia examinar. também errada que se tem é que se só desenvolve o câncer de pele se foi por conta de uma exposição excessiva ao sol. Mas não. Pessoas que já têm casos na família precisam ficar mais atentas, é isso? Se você tem uma história familiar de melanoma, por exemplo, de câncer de pele de uma maneira geral, é sempre bom procurar o especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mas se você tem uma história familiar de melanoma, se um parente direto de primeiro grau, pai ou mãe, teve melanoma, a família, os filhos devem procurar o dermatologista, porque tem maior risco, muito maior, cerca de 50% de chance a mais do que alguém que não tem uma história familiar. Logicamente que junto com a exposição solar, junto com qualidade de vida, o tabagismo também é um fator importante de câncer de pele, tudo isso tem que ser chamado a atenção. A senhora estava dizendo que quando o paciente vai ao médico, faz ali, examina do fio do cabelo até a ponta do pé, mas esse cuidado também deve partir do próprio paciente, assim como existe o autoexame para o câncer de mama, tem que existir também um autoexame para o câncer de pele. Sem dúvida. A gente recomenda, é uma recomendação da dermatologia da Sociedade Brasileira, e a gente divulga isso nas campanhas. Primeiro a gente divulga os sinais do câncer de pele, e depois a gente divulga que o paciente faça um autoexame. Porque ele pode chamar a atenção. Se o paciente tem múltiplos sinais, pode ficar difícil para um leigo entender que aquilo possa ser um sinal de alerta. Mas a gente recomenda que ponha um espelho, que olhe a genitália, que olhe glúteo, que peça para alguém olhar, que olhe a sola do pé, que olhe a palma da mão, que algum sinal que ele já tinha, observe se está aumentando, porque aí ele com certeza vai ter o alerta para procurar o especialista. Porque muitas vezes o paciente espera a coisa ficar de um jeito que talvez não tenha mais uma solução importante como teria se o diagnóstico fosse mais precoce. Esse, muitas vezes, é o principal problema, né, doutora? Porque quando se descobre o câncer de pele, já está numa fase avançada e é mais difícil o tratamento e a cura. É verdade. Eu acho que a campanha é importante por isso, porque muita gente não tem acesso a médico, e principalmente a especialista, né? Então, a gente sabe que você chegar no especialista no nosso país não é fácil. A rede pública tem poucos especialistas e, às vezes, o clínico geral, que é a primeira pessoa, o primeiro médico que atende o paciente, o programa de saúde da família, pode não reconhecer. Então, o acesso, às vezes, é difícil. Então, se o paciente... A campanha de câncer de pele visa isso, ele tem uma chance de 4 mil médicos estarem disponíveis hoje no Brasil, como foi hoje de manhã, no Brasil inteiro, 4 mil voluntários, para tentar identificar e encaminhar. O mais importante da campanha é isso, a gente não faz só o diagnóstico. A gente faz o diagnóstico, a suspeita, encaminha para centros de tratamento para que o paciente seja cuidado e tratado, claro. Sem dúvida. Então, isso é muito importante. A gente vai dar uma pausa rapidinho, mas é interessante falar, inclusive, sobre essas ações que aconteceram hoje da campanha Dezembro Laranja, mas daqui a pouco a gente volta a falar. O Boi de Entrevista vai para um rápido intervalo e volta em instantes. O assunto do Band de Entrevista de hoje é câncer de pele. Eu recebo aqui a médica dermatologista, doutora Vitória Rego. Doutora Vitória, a gente estava falando sobre as ações da campanha que começou hoje da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Dezembro Laranja, de prevenção ao câncer de pele. Para quem busca acesso, informação, no caso, a senhora que chefia lá o Departamento de Dermatologia da Universidade Federal da Bahia, do Hospital Universitário, que tipo de atendimento é oferecido lá para essas pessoas que querem informação sobre isso? A campanha de câncer de pele, que foi deflagrada hoje, porque é o dia do mutirão de atendimento, mas ela dura durante todo o verão, é uma campanha informativa a partir de hoje.
de esclarecimento, informação e encaminhamento dos pacientes. Todos os pacientes atendidos, eu gostaria de ratificar isso, como eu já disse, são encaminhados para tratamento, então não é uma campanha só de orientação e de esclarecimento, isso é importante, se o paciente é diagnosticado ou uma suspeita de câncer de pele, é encaminhado para fazer, alguns locais inclusive fazem a cirurgia imediatamente, outros encaminham. Aqui em Salvador, a ação de hoje aconteceu no SICAM, no Hospital Aristide Maltês, que são hospitais de referência em Salvador de câncer, e pacientes que, por acaso, não tiveram acesso à campanha, porque muitas vezes não conseguiu ir hoje, por algum motivo, pode procurar esses hospitais no tempo normal, né, fora do dia da campanha, do atendimento, para serem atendidos. No Hospital Universitário Professor Edgar Santos, o serviço de dermatologia é completamente gratuito, é SUS, os pacientes que tiverem necessidade de atendimento. Como nós somos rede terciária de referência, não somos porta aberta, mas os pacientes são regulados todos através do Sistema Único de Saúde. Então, pode procurar seus postos de atendimento próximo à sua casa, os serviços de saúde da família, solicitarem uma consulta com o dermatologista e solicitarem a regulação, serão regulados para onde tem dermato. E lá a gente tem toda a equipe pronta e qualificada para o atendimento, o diagnóstico e a conduta do tratamento de doenças de pele de uma maneira geral, claro, inclusive câncer de pele. O importante é estar sempre procurando um médico. Vamos falar um pouquinho em relação à prevenção, porque o protetor solar continua sendo o principal fator de prevenção, a gente pode dizer assim ainda. O protetor solar é muito importante, mas quando a gente fala de prevenção, a gente tem que lembrar de outras coisas que você pode fazer para se prevenir. Então, por exemplo, você vai à praia, então você usa filtro solar, mas você entra na água, você não reaplica. A criança, principalmente, a gente sabe de dificuldade que tem filhos de reaplicar, ou até de aplicar um protetor solar. Então, aplicar sempre meia hora antes de ir para a praia, ou ir para... Não é só praia, gente. Lembrem que dia a dia, né? É verdade. Tem pessoas que são trabalhadores expostos ao sol, as pessoas trabalham no sol, os esportes ao ar livre. Então, não é só praia. A gente acaba falando mais praia porque a gente mora nessa cidade, né? Uhum. Então, filtro solar, óculos, é muito importante. A radiação ultravioleta lesa o olho, lesa. Então, os pacientes precisam se proteger usando óculos escuros, procurar, logicamente, não usar qualquer tipo de óculos, porque pode ter outro tipo de problemas. O oftalmologista chamou muita atenção em relação a isso. Boné, chapéu, blusas de manga comprida. Hoje as roupas são de proteção solar, então, assim, UV-line, para quem puder usar. Se não tiver uma blusa UV-line, usa uma blusa normal. Assim, uma manga comprida leve, então tudo isso é bastante importante. Lembrem que a água, a areia reflete a luz. Então, quando a gente fala assim, o dia nublado, a nuvem, tá nublado hoje. Eu ia perguntar justamente isso, porque isso também é um mito, né? As pessoas acham que o dia mais chuvoso não precisa passar o protetor solar. É claro que quando você não tem nuvens, quando o céu está completamente descoberto, vamos dizer assim, bem lindo, a radiação ultravioleta passa completamente. Claro. Quando ele está entre nuvens, a radiação violeta é um pouco barrada, mas não é completamente barrada. Então, você pode se queimar também. E lembrem que mesmo protegidos embaixo de um sombreiro, embaixo de uma barraca, a radiação ultravioleta, ela bate e ela é refletida. Às vezes 40% pelas superfícies lisas, então pela areia, pela água do mar, pela neve, pela grama, pelo asfalto. Então a gente pode queimar também. Agora um outro detalhe importante também sobre o uso, né? Porque às vezes a quantidade, saber exatamente a quantidade necessária para realmente estar protegido com o protetor solar e o fator, porque se fala muitas vezes que a partir de 30% faz o mesmo efeito, 30% faz o mesmo efeito dos 70%. É bem importante. Isso é verdade ou não? É bem importante o esclarecimento em relação ao protetor solar, porque as pessoas têm essa coisa, o protetor solar maior, ele só é mais caro, mas ele faz o mesmo efeito. Não é exatamente assim. Hoje a indústria farmacêutica se preocupa de ter uma gama de protetores solares, né? Então você tem várias formas, então você tem spray, você tem loção, você tem creme, você tem bastão, você tem protetor solar para o couro cabeludo, você tem com cor, sem cor, ou seja, hoje você tem papel oleosa para a pele seca. O que acontece com o protetor solar é que o fator de proteção cai quando você não aplica a quantidade ideal, que é 2 gramas por centímetro quadrado. A gente nem sabe o que é isso. Isso vai significar na hora de passar? Você fala para o paciente, aí é um tubo de 60 ml, por exemplo, para o corpo todo a cada vez. Impossível. Então, por isso que a gente manda usar um protetor solar maior, principalmente para pacientes que têm algum tipo de problema, ou câncer de pele, ou história familiar, e outras doenças. Paciente que tem lúpus, por exemplo, ele não pode tomar sol. Melasma não pode tomar sol. Então, eles precisam se proteger. Então, quanto maior o fator de proteção, ele vai cair para fatores de proteção que você ainda está protegido. Então, essa recomendação de usar um fator de proteção maior
É por esse motivo, porque a gente não sabe, a gente aplica, a gente passa toalha. Mas de qualquer maneira não vale só aquela gotinha, não. Tem que passar uma quantidade generosa. Você tem que passar para fazer um filme. Então, por isso que se manda passar, por exemplo, antes de você passar um protetor solar, a criança entrou na piscina, você entrou na água, porque não fez o filme a tempo de lhe proteger. Então, todas essas recomendações são bastante importantes para não achar que passa um protetor solar simplesmente e está protegido. Não, e mesmo no dia a dia, mesmo que não vá entrar na água, mesmo que não vá para uma praia, ele deve ser reposto. Com certeza. A gente recomenda a cada 2 horas a reaplicação do protetor solar. Lógico que se você sai da sua casa, pega o carro na garagem, vai trabalhar e entra no escritório, você não precisa repor o protetor solar toda hora. Mas se você está numa exposição, que você suou, que você passou a mão, que você acha que o protetor solar não se manteve, é bastante importante a reaplicação. E o uso do protetor solar oral, que já existe também? Existem algumas medicações orais que eles ajudam, a gente fala sempre ajudam, porque o protetor solar não substitui as medidas de fotoproteção, não substitui a roupa, não substitui o chapéu, o boné, o sombreiro, todas essas outras medidas e o próprio filtro solar, mas elas ajudam aumentando a sua resistência da sua pele à exposição solar. Geralmente são à base de beta-caroteno e eles aumentam o polipódio leucotomos, que são anti-inflamatórios e antioxidantes, mas eles não substituem ainda, não temos esse arsenal terapêutico. E nesse caso também seria a questão da alimentação. Pode ajudar, mas não é... Não, é a mesma alimentação que aumenta a resistência, que se fala à base dos beta-carotenos, que são os alimentos mais amarelos. Mas a gente não tem como dizer que você vai tendo uma alimentação regular. O que, logicamente, a gente sabe é que uma boa qualidade de vida, se você tem um equilíbrio no seu organismo, de uma maneira geral, se você se alimenta bem, se você não tem uma vida estressada, se você não se expõe à poluição, se você não fuma, você tem um equilíbrio no seu organismo, você vai ter uma resistência mais aumentada e menos chance de ter doenças. Mas, infelizmente, isso ainda não se aplica ao câncer de pele. Mulheres grávidas estão mais suscetíveis? Alguns pacientes, algumas condições que levam à imunossupressão, como gravidez, como pacientes soropositivos, por exemplo, eles, pela baixa de imunidade transitória, no caso da gestação, ou no caso dos pacientes, um paciente com linfoma, com outras doenças que baixam a imunidade, eles são mais susceptíveis porque eles estão num momento de baixa de imunidade. Mas não que eles tenham mais susceptibilidade em relação à população em geral de ter câncer de pele. Mas essa questão da baixa imunidade também vale para qualquer outra fase. A imunossupressão é uma coisa, você está usando uma corticoterapia prolongada. Lembra sempre que o câncer de pele, principalmente o mais comum, que é o chamado não melanoma, que é o que tem 160 mil casos por ano, ele está muito relacionado à exposição solar durante muito tempo, acumulativa. Não é assim, tomei um sol hoje, vou ter um câncer de pele amanhã. Talvez por isso seja difícil convencer um adolescente a usar filtro solar. A usar o filtro solar, a velhice, assim, nos fala, mas os 80 anos está muito longe. Sim. Tá certo. A gente vai dar mais um rápido intervalo, doutora, e o Band Entrevista volta em instantes. O assunto do Band Entrevista de hoje é câncer de pele. Eu recebo aqui a médica dermatologista, a doutora Vitória Rego. Doutora Vitória, vamos falar sobre os tratamentos. No caso, diagnosticou um caso de câncer de pele. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você encaminhar o paciente para excisão cirúrgica, se a lesão puder ser excisada, ou seja, tirada de uma vez. É o padrão ouro de tratamento de câncer de pele, sempre tirar com margem para que não recidive. Independente do tamanho? Independente do tamanho. Se for um câncer de pele, uma lesão suspeita muito grande, que você acha que não dá para tirar se não tiver segurança do diagnóstico, você faz uma biópsia, quer retirar um fragmento, vai para a patologia de mais de um ponto, a patologia confirmando, você manda tirar. Então, o padrão ouro é esse. Lógico, existem pacientes acamados com múltiplos cânceres de pele que não têm condições de fazer cirurgia. A gente tem outras opções terapêuticas. Às vezes, a lesão é muito inicial, você pode só queimar com bisturi elétrico, e isso não é indicado, mas existem medicamentos hoje antimitóticos, citostáticos, para tratar câncer de pele. Porém, o melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, que pode realmente levar o paciente à morte, que hoje tem terapêuticas para os metastáticos, porque quando não é metastático, tirou o paciente fica curado. Não precisa nem tomar nenhum outro tipo de medicamento. Gente, diagnóstico precoce é fundamental para câncer de pele, porque você cura o doente se você tirar a lesão precocemente. Curou, acabou. Se a lesão for metastática, ou seja, no melanoma, aí o paciente vai para o tratamento com oncologia. Hoje a gente tem os tratamentos com imunoterapia e outras medicações que podem dar um resultado bem interessante se aquele paciente tiver uma mutação do melanoma que responda. Porém, o tratamento padrão ouro não é medicamentoso, o tratamento padrão ouro é excisão cirúrgica na hora que você tem uma suspeita.
Então, procurar um especialista, é o primeiro sinal. Se é uma lesão que está sangrando, mudando de cor, aumentando de tamanho, ferindo, se é um sinal que mudou, começou a ter assimetria, as bordas ficaram irregulares, mais de uma cor, procure o dermatologista. Então, o diagnóstico sempre é clínico ou é preciso também fazer algum tipo de exame? O diagnóstico, a suspeita é clínica e o diagnóstico é pela anatomia patológica. Quando você manda para a patologia, ele vai lhe confirmar a sua suspeita clínica. A gente está falando aqui muito em relação à exposição excessiva ao sol, que, claro, é o principal fator de desenvolvimento do câncer de pele. Mas também, por outro lado, se fala sobre a questão de não estar tão exposto ao sol poder causar outros problemas, como, por exemplo, a deficiência de vitamina D, que é fornecida pelo sol. Essa é uma controvérsia que a gente vive sempre no embate com endócrinos e ginecos, porque manda repor, manda tomar sol, não use filtro solar, enfim. Mas o que é consenso é 2 vezes por semana, 20 minutos de exposição em braços e pernas em cidades tão ensolaradas como a nossa é suficiente para você proativar a vitamina D. E nos pacientes, alguns pacientes, por exemplo, um paciente idoso acamado, você suplementa. Eu acho que assim, a coisa mais importante é a orientação e bom senso. Você não vai sair suplementando todo mundo. Nós moramos numa cidade muito ensolarada. Então, pessoas jovens, por exemplo, não é recomendado em nenhum momento fazer uma suplementação? Não, e hoje é uma recomendação, já tivemos assim, aula com endócrino falando disso, que você suplemente idosos a partir de determinada faixa etária, com o suplemento de 1000 unidades dia. Eu acho recomendado que primeiro dose a vitamina D, procure seu geriatra, seu endocrinologista, e nós moramos numa cidade muito ensolarada. Então, você normalmente, todo mundo, em algum momento do dia, vai tomar só lembrar sol. Que a vitamina D, o sol para a vitamina D é o sol ruim para o câncer de pele, que é exatamente entre 9 e 15 horas. É a ultravioleta B, é o maior causador de câncer de pele, também é o bonzinho para a vitamina D. Então, realmente, a gente tem que ter muito critério e bom senso na hora de orientar nossos pacientes em relação a isso. Continua valendo aquela recomendação do sol das 8 da manhã até as 10, né? De 4 até as 6? Continua sabendo que toda a exposição solar para a pele, ela é inimiga. Por quê? Porque o sol de cedo, que era o sol que sempre recomendamos, que é a ultravioleta A, ela causa fotoenvelhecimento, então ela mancha. E isso tem mudado também, a intensidade do sol tem mudado ao longo do tempo. Exatamente, então hoje para a pele, para uma pele saudável, sol em nenhum momento. A gente não recomenda se expor ao sol, porque ela pode levar a outras coisas que não sejam câncer de pele. Então é importante que você se proteja durante todo o dia, independente do horário, porque você vai ter menos risco e vai ter uma pele, com certeza, muito mais saudável. E para aquelas pessoas que gostam, de alguma maneira, até porque a gente vê, querendo ou não, a moda do bronzeamento, né? Não mais artificial, mas um bronzeamento realmente no sol, com bronzeadores, isso é totalmente... Não, isso não recomendamos. Ter todos os cuidados, porque às vezes você pode usar um bronzeador que você não sabe a procedência, pode ter queimaduras solares. Uma queimadura solar causa mais câncer de pele do que o sol acumulativo. Então, ter bastante cuidado em relação a isso, a gente está sempre recomendando e sabemos que as pessoas se expõem independente de toda a campanha de câncer de pele. Então, que se fosse expor, se expõe no horário mais cedo, se expõe durante pouco tempo, porque quando você vai se expondo devagarzinho, a sua pele vai produzindo melanina, que vai ser o seu fator de proteção natural e acaba ajudando a lhe proteger. Mas sol, assim, para a pele, realmente, e a gente fala que protetor solar não é passaporte para o sol. Todas as medidas de fotoproteção precisam ser instituídas se o paciente tem principalmente história, se for uma pele branca, se tem chance de câncer de pele, tudo isso deve. E se tem dúvidas, procure dermatologistas que são especialistas capazes de ajudar. Sem dúvida, doutora. Só para a gente encerrar, outra pergunta importante é, na hora de comprar esse protetor solar, deve-se observar alguma coisa ou qualquer marca no geral? Bastante importante é o seguinte, protetor solar é fator de proteção acima de 30, ouça a recomendação do seu dermatologista, porque se ele recomendar um fator de proteção maior, é porque você precisa de um fator de proteção maior, acima de 30, com proteção UVA e UVB, que é o que a gente recomenda por conta do fotoenvelhecimento. Logicamente, da indústria farmacêutica, pode ser qualquer um, mas da indústria farmacêutica, porque você tem a segurança de respaldo se tiver algum problema. Mas o protetor solar é importante que use, não importa a marca, desde que seja de boa procedência, claro. E não deixar de procurar o dermatologista, né, doutora? Importantíssimo. O Sociedade Brasileira de Dermatologia deflagra hoje a campanha Dezembro Laranja, com o intuito realmente de diagnóstico precoce de uma patologia que é de pele. O diagnóstico pode ser feito antes de que tenha qualquer tipo de morbidade e que pode matar.
Doutora Vitória, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E o Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana, uma boa noite. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.